Olá, visionários! Bem-vindos ao canal. Hoje, vamos falar sobre as novas regras de imigração do Trump. Onde? A administração Trump introduziu novas regras rígidas de imigração, impactando significativamente comunidades com grandes populações imigrantes. A mudança mais imediata é o fechamento da fronteira EU-México para novos solicitantes de asilo. Essa reversão de política deixa muitos migrantes desesperados e sem alternativas, inseguros sobre suas opções legais. Agravando as dificuldades, Trump suspendeu a admissão de refugiados nos Estados Unidos. Essa ação limita ainda mais as vias para aqueles que buscam segurança e uma nova vida. O governo argumenta que essas medidas são necessárias para proteger a segurança nacional e controlar o fluxo de imigração. Essas mudanças de política atraíram fortes críticas de grupos de direitos humanos e especialistas jurídicos. A ACLU condenou o fechamento da fronteira como desumano e ilegal, violando obrigações internacionais de fornecer refúgio àqueles que fogem da perseguição. As novas políticas criaram medo e incerteza generalizados em comunidades imigrantes em todo o país. Famílias ficam se perguntando se serão separadas, e indivíduos que antes viam a América como um farol de esperança, agora enfrentam um futuro envolto em dúvidas. A decisão do governo Trump de suspender as leis de asilo agravou ainda mais a crise na fronteira. Citando uma invasão na fronteira sul, Trump assinou uma ordem executiva desmantelando efetivamente o processo de asilo. Esta ordem direciona as agências federais a impedir, retornar ou remover migrantes que tentam cruzar a fronteira, mesmo que tenham pedidos legítimos de asilo. Os republicanos defenderam as ações do governo, argumentando que o sistema de asilo está repleto de abusos. Eles alegam que muitos migrantes são migrantes econômicos em busca de uma vida melhor, não refugiados fugindo da perseguição. Argumentam que essas medidas mais rígidas são necessárias para impedir pedidos frívolos e proteger a segurança nacional. No entanto, defensores dos direitos humanos argumentam que essas alegações são enganosas e que a grande maioria dos que buscam asilo tem razões legítimas para fugir de seus países de origem. Eles apontam para o aumento da violência, pobreza e instabilidade política na América Central como fatores determinantes. A suspensão das leis de asilo criou uma crise humanitária na fronteira, com milhares de migrantes, incluindo famílias e crianças, presos em condições perigosas e insalubres. A situação foi condenada por organizações internacionais e grupos de direitos humanos como uma violação do direito internacional e dos direitos humanos básicos. Para aumentar a confusão e o caos, o governo Trump desativou o aplicativo CBP One. Este aplicativo, introduzido durante o governo Biden, permitia que os migrantes agendassem consultas para entrevistas de entrada legal. O desligamento deixou inúmeros indivíduos e famílias no limbo, sem saber como proceder com seus casos ou acessar informações vitais. A falta de comunicação clara e opções alternativas amplificou as ansiedades entre as comunidades migrantes. Muitos temem que o fechamento do aplicativo sinalize um esforço mais amplo para restringir as vias legais para os Estados Unidos. A ACLU e outras organizações estão trabalhando para fornecer assistência jurídica e apoio aos afetados pelo desligamento do aplicativo. Os críticos argumentam que as ações do governo estão criando um clima de medo e incerteza, tornando cada vez mais difícil para indivíduos e famílias buscarem segurança e construir novas vidas nos Estados Unidos. O desligamento do aplicativo CBP One é apenas um exemplo de como essas políticas estão criando obstáculos e exacerbando os desafios enfrentados pelos migrantes. À medida que a situação continua a evoluir, resta saber qual o impacto que essas mudanças de política terão na vida dos migrantes e no futuro da imigração nos Estados Unidos. No entanto, uma coisa é clara: a necessidade de políticas de imigração humanas e justas nunca foi tão grande. Diante dessas políticas rígidas de imigração, comunidades e escolas locais estão se unindo para proteger e apoiar seus membros imigrantes. As escolas estão trabalhando para criar ambientes seguros e acolhedores para todos os alunos, independentemente de seu status imigratório.
Elas estão educando funcionários e alunos sobre seus direitos e fornecendo recursos para famílias que enfrentam ameaças de deportação. Muitas comunidades se declararam cidade-santuário, limitando sua cooperação com os esforços federais de fiscalização da imigração. Elas estão fornecendo assistência jurídica e serviços sociais aos imigrantes, e defendendo políticas mais humanas nos níveis estadual e nacional. Esses esforços locais são cruciais para fornecer uma linha de apoio às comunidades imigrantes que enfrentam medo e incerteza. No entanto, a luta por políticas de imigração justas e humanas requer um esforço coletivo e sustentado em todos os níveis do governo e da sociedade. A ACLU e outras organizações continuarão a desafiar essas políticas prejudiciais no tribunal e a defender os direitos de todos os imigrantes. Continuamos comprometidos em manter a promessa da América como uma nação de imigrantes e um farol de esperança para aqueles que buscam uma vida melhor.